Olá pessoal, Antony Galvão, Pilastra da Verdade. Eu quero ser grato a todos vocês mais uma vez pelo apoio no canal. Sempre eu vou estar lembrando desta palavra gratidão, é a palavra-chave. Voltei com novos argumentos nesse vídeo rápido e objetivo. Me fizeram uma pergunta hoje no WhatsApp, um amigo que é ateu, gente boa demais. Ele fez essa pergunta para mim. E depois ele deu a resposta dele, do jeito dele, e a minha resposta foi um pouco diferente da dele. E ele disse: Antony, eu não tinha pensado por esse lado, mas você está certo. A resposta que eu vou dar aqui, você pode até discordar, com toda razão, porque você tem liberdade de pensar diferente ou igual a mim. Você é livre. Mas o que eu vou falar aqui talvez mexa com alguém que tem a sua crença, segundo ele ou ela, brindada, a sua crença brindada, que não vai aceitar o que eu vou dizer. Tudo bem, você tem todo o direito. Eu respeito pessoas e confronto ideias. Você pode discordar do jeito que você quiser. E a pergunta foi essa: Antony, onde é que se mente mais? Em um palanque de discurso político ou em uma tribuna de mensagem religiosa? Que seja evangélica, que seja católica, não importa. E a pergunta foi essa: onde é que as mentiras são mais proferidas? Em um palanque político, de discurso político, claro, ou em uma tribuna de mensagem religiosa? Ele deu a resposta para mim assim: Antony, para mim tudo é farinha do mesmo saco. Do mesmo jeito que se mente muito em um palanque de discurso político, da mesma maneira se mente muito em cima de tribuna de discurso religioso ou de mensagem religiosa. Para mim, não há diferença. Foi a resposta dele. Eu falei para ele, só que para mim há uma diferença. Para mim, claro, os dois proferem mentiras. Ainda mais agora que está chegando essa época política, que vai ter de mentira e que mistura política com religião, mistura mensagem evangélica com política. Entendeu? Em cima de palanque hoje se fala de Jesus, se fala de coisa evangélica para chamar a atenção de pessoas simples que realmente acreditam em divindades. Chamar atenção. Hoje se prega até versículos bíblicos em cima de palanque político, discurso político. Eu já cansei de ver político, antes de dar o seu discurso, ler lá um texto bíblico, falar de Jesus, falar de salvação, depois dar o seu discurso. Eu já vi isso. Como também eu já vi em cima de tribuna de religião, religiosidade, falar de política. Então, tanto faz 6 como meia dúzia. Só que eu acho que há uma diferença ainda, que eu tenho para mim, é uma opinião minha, talvez você discorde, que na tribuna de mensagem religiosa ainda acaba mentindo muito mais do que num palanque de discurso político. Eu vou dizer por quê. Presta atenção. Os dois, para mim também, farinha do mesmo saco, mas eu acho que há uma diferença. Por quê? Por exemplo, num palanque de discurso político, muitas vezes, por mais que aquelas promessas que são feitas, claro, os políticos, da sua maioria, nunca vão cumprir, claro, mentira. Mas tem algumas coisas que eles conseguem cumprir. Por exemplo, eu já assisti um discurso político de um cidadão que disse: eu vou fazer um jardim em tal lugar, eu vou fazer uma creche em tal lugar, eu vou fazer uma escola. E depois o cidadão ganha e faz. Já aconteceu isso. Faz a escola, faz a creche, vai lá, inaugura, coloca lá a descrição dele que ele inaugurou. Ou seja, nem tudo em um palanque de discurso político é mentira. 85% sim, mas 15%
Tem gente de bem que se candidata e quer fazer alguma coisa pela sua cidade, ou pelo seu estado, ou pelo seu país. Tudo bem. Não estou dizendo que também no palanque só se fala a verdade. Agora vamos para a tribuna de mensagens evangélicas. O que se fala lá é o quê? Deus vai fazer? Deus vai agir na sua vida? Deus vai te dar vitória? Deus vai te dar isso? Deus vai te dar aquilo? E Deus vai te dar isso? Deus vai te curar? Se você pegar uma enfermidade incurável usando a sua fé, você vai ser curado. Você vai ser curada. E um monte de história mentirosa, ou seja, só que tudo que se fala ali é fruto da imaginação humana. Caso de uma inexistência desse Deus que eles pregam, tudo que eles falam ali é mentira. Ou seja, claro, pode ter algum pouco de verdade em questão de falar alguma coisa sobre família, alguma coisa do sistema físico, mas para mim, 99% do que se fala em tribuna, mesmo eles falando, achando que estão falando a verdade, sendo enganados, enganando pessoas, para mim 99,9% que se fala na tribuna de religião, para mim é tudo mentira, na minha opinião hoje. Porque eu sei disso. Que quantas vezes eu estava sentado ali, passando uma vida miserável, difícil, e se eu contasse minha história para um carroceiro, até o burro e o carrapato iam chorar. E o cidadão dizendo, Deus vai entrar na tua vida ainda essa semana, ou seja, Deus vai agir na tua vida ainda essa semana, Deus vai te dar vitória, Deus vai te dar a bênção, Deus ouve a tua oração, a oração do justo vale muito em seus efeitos, se você usar a sua fé, e eu usava a minha fé, eu acreditava, e nada acontecia. Nada acontecia. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 1 ano e nada. E já aconteceu em um palanque de discurso político. Um cidadão falar algo sobre a minha rua, queria calçar a rua que eu morava na época e ia fazer uns banheiros para as pessoas mais necessitadas. Resumindo, ele fez. Você entendeu que, para mim, mente-se mais em tribuna de religiosidade do que em palanque de discurso político. Eu coloco 85% de mentira e 15% de verdade. Em tribuna evangélica ou qualquer outra denominação católica, não importa, para mim, na minha opinião, 99,9%. Porque lá eles estão falando de uma imaginação, de um governo que a gente não vê agir, o governo espiritual, o governo divino. Está falando de um líder divino que você não vê agir. No momento que mais você precisa. As pessoas saem de dentro das igrejas e vão para os hospitais buscar a ciência, buscar os médicos. E quando conseguem, dizem que Deus usou os médicos. Ou seja, é sempre um malabarismo o tempo todo, e mascarando o texto de um livro que dentro do livro muitas coisas acontecem, fora nada. Ou melhor, nunca aconteceu, mas dentro do livro diz que acontece. Fora nada. Mas no palanque político, o cidadão é físico. Pode ser um governo físico, um prefeito físico, um deputado físico, é físico. Ele pode até cumprir algumas coisas que ele fala. Claro, muitos conseguem cumprir aquilo que fala. Por quê? Muitos hospitais estão feitos, jardins, quadra de esportes. Por quê? Porque falaram no palanque e cumpriram. Embora muitos falam e não cumprem também, que é um monte de charlatão também, na sua maioria. Mas tem pessoas ali que falam e cumprem e garantem o que falam. Cá é diferente. Cá eles falam em nome de uma divindade que não se apresenta. Não é que eles estão achando e sabem que estão mentindo. Eles estão enganados e enganando pessoas, na sua maioria. As pessoas que estão lá dentro das igrejas, tem pessoas de bem, tem pessoas que têm um pensamento bom e falam de bênçãos, de vitórias, acreditando. Pregam isso acreditando. Mas só que não acontece, não funciona. Vocês entenderam? Então, esse vídeo, na verdade, é para mostrar para vocês o que a realidade demonstra. A realidade do dia a dia, as verdades do dia a dia, vem mostrando para nós onde se fala a verdade e onde se mente. Então, eu respondi para o rapaz assim: para mim, os dois
mentem, mas para mim, tribunas de mensagens religiosas mentem muito mais do que um palanque de discurso político. Eu disse no início e vou reforçar no final desse vídeo, só que misturou tudo. Tanto hoje estão pregando discurso e mensagem religiosa em cima de palanque político, como também estão falando de politicagem em cima de tribuna religiosa. Deixando bem claro para vocês. Então, não há diferença. Misturou tudo. Fez um suco aí, um liquidificador da mentira. Mas, infelizmente, eu digo isso, infelizmente, porque era bom se aqui fosse verdade mesmo. Se a tribuna realmente que fala de mensagem religiosa fosse verdade. Se de fato as pessoas que estão doentes, enfermas ali fossem curadas de verdade, se as bênçãos de verdade fossem derramadas, as vitórias que são pregadas realmente viessem, aí tudo bem. Mas infelizmente não é assim. E cá, infelizmente também, no discurso político, acaba mentindo muito menos do que em uma tribuna religiosa. Então esse foi mais um vídeo para o canal Pilastra da Verdade. Você tem todo o direito de discordar ou de concordar com o que eu falei. Você tem todo o direito, é minha opinião. Faça a sua análise e escreve aqui no comentário o que você acha dessa indagação, se eu estou certo ou se eu estou errado. Um abraço, fique na paz. Antônio Galvão, Pilastra da Verdade. Eu fui, mas eu volto. Eu volto com novos argumentos. Tchau, tchau.